Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e você está ouvindo o podcast Ficções. Bem, nesse episódio eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu recentemente que eu achei um pouco curioso. Eu estava lendo um e-mail e lá o autor da newsletter falava de um livro, comentava um livro. E eu pensei, poxa, parece legal, deixa eu ver ali na Amazon se tem esse livro, quanto que ele é, de repente se um dia tiver num preço bom eu compro. E aí quando eu entrei no site da Amazon, eu vi que eu já tinha comprado esse livro em 2023. Obviamente eu não lembrava, certamente eu não li, senão eu também lembraria. Então eu não lembrava nem que eu comprei e, claro, não li o livro. E aí eu lembrei, diante dessa situação, que eu já tinha visto em algum lugar que tem um nome para isso. Aí eu fui pesquisar e eu achei esse nome. É uma palavra japonesa chamada tsundoku. Eu não falo japonês, tá? Então eu peço desculpa se você que tá me ouvindo entende e eu tô falando tudo errado, talvez esteja. Mas seria a junção de duas palavras, empilhar e leitura. E basicamente é o hábito de adquirir livros e não ler esses livros, deixando eles empilhados na mesa, no chão, em estante. Talvez você tenha essa situação na sua casa. E aí é diferente o tsundoku da bibliofilia. Bibliofilia é o amor pelo livro como objeto físico, é comprar o livro para colecionar como um objeto físico. Quer dizer, muitas pessoas encaram bibliofilia dessa forma, tá? Só para contextualizar. E aí tem muita gente que compra o livro e às vezes, de fato, não quer ler o livro, mas compra como um objeto mesmo, que tem valor em si mesmo pela qualidade do livro. Então, às vezes a pessoa olha, é uma edição diferente, uma edição bacana, a pessoa já tem um livro e ela compra uma nova edição para poder ter aquele livro mais bonito e tal. Não é a mesma coisa que o tsundoku, que seria, de fato, você comprar o livro pensando na possibilidade de ler esse livro e, no final das contas, nunca ler. Eu acho que isso acaba sendo, na verdade, uma consequência da nossa cultura contemporânea de consumo. Certamente aconteceu da outra vez a mesma coisa que aconteceu agora. Eu li em algum lugar, ouvi alguém falando do livro, pensei, poxa, que legal esse livro, pode ser bacana. Eu entrei, estava num preço bom, fui lá e comprei. E acabei não lendo, porque tinha outras coisas para fazer, outras leituras na frente, sei lá, qualquer coisa assim, e esqueci dele. E agora aconteceu isso de novo. Então é mais uma questão de consumo do que de fato uma necessidade de ler esse livro. Senão eu teria lido ele. E aí por que a gente compra esses livros que a gente não lê? Em algum caso, talvez tenha um pouco com uma situação de aspiração intelectual. Não foi o caso nesse livro específico, né? Mas, por exemplo, eu lembro que eu comprava os livros da coleção Os Pensadores, porque eu queria ter aquela coleção completa e eram livros de filosofia que eu pensava, poxa, são coisas importantes, numa época que na internet você não achava as coisas tão facilmente quanto acessa hoje em dia, encontra hoje em dia, e eu pensava, ter esses livros é importante em casa, ter, porque se eu quiser consultar, se eu precisar algum dia, então era uma forma de inspiração, de aspiração, melhor dizendo, intelectual, de querer ter objetos em casa que representasse, né, cultura, que eu pudesse consultar e tudo. Então, era isso. De outra forma, eu acho que pode ser também uma promessa de uma versão futura da gente que terá tempo para ler. Então, eu compro agora. Nossa, esse livro tá barato. Então, eu vou comprar agora. Algum dia na minha vida, em algum tempo, eu vou ter tempo para ler esse livro. Eu já sei que eu não vou ler, mas eu vou já comprar para aproveitar essa oportunidade e depois vai ser melhor. Em tese, seria o contrário, né? Assim, você poderia pensar, um livro lançou e tal, depois de muito tempo ele vai estar mais barato. Mas o mercado editorial não funciona assim. Eu vi isso, inclusive, comprando livros para o meu filho. Ele tem uns livros de literatura, né, para ler na escola. E em outubro, novembro do ano passado, já tinha a lista desse ano. E aí eu olhei a lista de livros e pensei, tá, vou guardar aqui essa lista e eu vou comprando aos poucos. E eu anotei o preço na época. E agora, os livros que eu não comprei naquela época agora estão bem mais caros. Então, na verdade, passa o tempo e os livros não ficam mais baratos, parece que eles ficam mais caros. Então, às vezes pode ser isso, né? A gente vê uma coisa barata num certo momento, pensar, tá uma promoção aqui de Black Friday, qualquer coisa, ou dia do livro, alguma coisa desse tipo. Então vou comprar esse livro, um dia, talvez, quem sabe, eu posso ler. Fora a própria ideia do livro como símbolo de status ou de identidade, identidade que eu quero ter como leitor, como uma pessoa que trabalha com conhecimento, com pesquisa, né? Então, essa ideia da identidade também molda esse desejo de comprar livros. E aí, falando sobre isso, eu lembro aqui, eu não vou lembrar exatamente o texto, e esse é um problema, né? A memória vai massacrando a gente, né? Eu lembro que eu li isso, mas eu não lembro exatamente onde. É um livro do Borges, do Jorge Luiz Borges, em que ele menciona um autor que teria encontrado alguém que tinha uma biblioteca com 100 livros. E aí, esse
essa pessoa, né, que encontrou essa biblioteca é um autor da antiguidade. Ele se questiona, mas quem numa vida é capaz de ler 100 livros? Quem conseguiria ler 100 livros? E isso hoje soa até estranho, talvez, né? Porque eu já vi, por exemplo, pessoas... tem aqueles desafios do Goodreads, né? De quantos livros você consegue ler no ano. Tem gente que bota 200 livros para ler no ano. É assim, quase numa semana ler 2 livros por semana, 3 livros por semana. Assim, é um ritmo de leitura muito intenso. Então, e é interessante perceber isso, né? Que em algum tempo da história da humanidade alguém se questionava, mas quem numa vida consegue ler 100 livros? Claro, também as pessoas viviam menos tempo, tinha outras circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra pra gente essa ideia de acúmulo que está presente em tudo, inclusive na leitura. O próprio Borges, ele tinha uma coisa desse tipo, né? Ele era um grande escritor, mas ele se dizia que, em primeiro lugar, ele era um leitor, tanto que ele falava que não tinha orgulho verdadeiro dos livros que ele escreveu, mas sim dos livros que ele leu. E eu acho essa uma ideia muito interessante, né? Ele se vê, no final das contas, sempre como um leitor. Até porque ele pensava que o livro é uma extensão da memória, uma extensão da imaginação. Vários objetos que a gente cria são extensões do nosso corpo. Então eu uso óculos, que é uma extensão da visão. Você tem, às vezes, um objeto, a caneta, por exemplo, como uma extensão do braço, da capacidade que seria antes de escrever na areia, você agora pega essa caneta para escrever. Você tem vários objetos que são extensões do nosso corpo de alguma forma. E o livro, o Borges fala, não é extensão de nada físico, é a extensão da memória. É justamente a ideia de uma memória compartilhada, uma memória da humanidade. Eu acho essa ideia muito interessante, muito bonita, né? Como ele constrói isso. E aí, para concluir essa conversa, eu quero falar dessa ideia do Tsundoku, mas na era digital, porque a facilidade da compra online potencializa essa ideia do acúmulo. Especialmente quando a gente fala do e-book, né, do livro digital, e aí é importante mencionar isso. Eu tenho livros físicos aqui em casa, eu ainda compro livros físicos, mas esse livro que eu mencionei, que eu já tinha comprado e que eu nunca li, foi um e-book. E aí é mais fácil de entender por que isso aconteceu. Seria talvez esse Tsundoku invisível. Você compra um livro, ele entra ali na sua biblioteca digital e é muito fácil de você não ver ele, porque quando você empilha um livro em casa, bem ou mal, ele tá ali ocupando as coisas, né? Ele tá ocupando ali a cabeceira da sua cama, ele tá ocupando uma mesa na sala, ele tá em algum lugar que alguma hora vai ser preciso tirar aquele livro dali e você vai lembrar dele. Um livro que você compra no seu dispositivo digital que você gosta de ler, seja o celular, seja o Kindle, seja no computador, é mais fácil você perder ele, você não lembrar que ele existe, como é esse meu caso. Eu não lembrava, de fato, eu não lembrava de jeito nenhum que eu tinha comprado esse livro. E eu já comprei. Então, é um certo paradoxo aí. A gente nunca teve tanto acesso a livros, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca teve também uma dinâmica de vida que impele um consumo tão grande de coisa a ponto de impedir a gente de consumir isso mesmo que a gente quer, que é o livro, né? E aí, para lidar com o Tsundoku, acho que tem alguns caminhos aí. Talvez criar listas de prioridades. Então, bem, se eu quero ler, eu vou começar a colocar um livro para ler e ter sempre uma sequência já do que eu vou ler, né? Já estabeleci ali uma sequência. Esse ano, eu quis me colocar para ler mais livros, porque por muito tempo eu parei de ler como eu gostava de ler antes. Então, esse ano, eu me botei uma meta relativamente modesta de ler 15 livros no ano todo, e eu tô conseguindo, né? Todo mês eu tô lendo, não tô parando de ler, e já sei, quando eu tô terminando um livro, como eu vou acabando, já pensar, vou ler agora esse outro aqui. E isso tá me ajudando, e é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas e que eu me sentia mal por não conseguir fazer mais. Então, acho que esse é um caminho bom. Uma outra possibilidade seria aprender a se desfazer de livros, e aí isso, no caso do livro físico, porque quando você começa a acumular livro físico também, você começa a ter um problema. Eu moro num apartamento pequeno, então você começa a ter problema físico mesmo, de guardar. E isso começa a te criar uma sensação meio de angústia, inclusive de comprar coisas que você não está usando e que estão ocupando espaço. Então esse método de um que entra e um que sai, né? Então doa o livro para uma biblioteca, dá para alguém, né? Vende, se for o caso, seria um caminho. Eu lembro de um livro do Mário Vargas Llosa, que ele fala, Os Cadernos de Dom Rigoberto, e ele fala do personagem, né, que é o Dom Rigoberto, que ele só tinha um número limitado de coisas. Eu não lembro quantos livros que ele tinha, mas vamos dizer, ele tinha muito livro, né? Vamos dizer que ele tivesse em casa 1000 livros. Então, sempre que ele comprava um novo livro, ele tinha que tirar um livro da biblioteca para se desfazer. Então, se um livro entrava, um livro saía, sempre.
E ele fazia um ritual, uma coisa de tocava fogo no livro antigo e tal, uma coisa, né, meio espetacular, assim. Mas eu acho interessante essa ideia, né? Então, assim, eu tenho 1000 livros que eu considero que são importantes, que eu posso reler esses livros. Se eu julgar que tem um livro novo que merece entrar na minha biblioteca, eu tenho que tirar, me desfazer de um outro que estava antes. Então, seria uma outra ideia. No caso da biblioteca digital, essas coisas são muito mais vagas, né? Essa própria ideia do espaço de um livro que entra, um livro que sai, um livro que ocupa espaço, é muito mais vago aí. Mas talvez, aí para terminar mesmo agora essa reflexão, talvez o verdadeiro valor no campo da leitura seja o desejo de ler, e não necessariamente o ato de ler, mas seja você estar sempre em busca da leitura, até porque você não tem que se prender a uma leitura. Às vezes você pega um livro para ler e você não gosta do livro, e você se obriga a ler ele até o fim, porque, poxa, eu já estou investindo meu tempo e, né, eu tenho que ler esse livro. E o próprio Borges, que eu mencionava antes, ele falava sobre isso. Ele dizia que se você está numa leitura ruim, você tem que parar, porque o livro tem que ser uma coisa prazerosa. Se o livro ele é ruim, ele é maçante, você está lendo... Claro, se você está lendo porque você quis ler, né? Não o livro da escola que você é obrigado a ler, isso você tem que ler. Mas quando você decide, eu quero ler este autor, e de repente, por mais que ele seja bem falado, aquele livro te parece ruim, você tem que ter o direito, se dá o direito de abandonar qualquer leitura que você julga que é ruim. E usar o seu tempo para uma leitura que seja boa. Então, é uma outra forma de pensar esse Tsundoko. Você vai acumular leituras e começar algumas que você vai abandonar. E aí seria isso, né? Se é um livro físico, passa ele para frente, né? Doa para alguém, dá para uma pessoa que você conhece, leva para uma biblioteca pública, vende, faz alguma coisa para o livro também circular. E você se vê livre daquele objeto para poder colocar outro no lugar. E aí viver um pouco melhor com isso, né? Com essa ideia de não só estar consumindo sem estar dando destino para as coisas, né? Se você tem um livro, é importante que ele seja lido, se não por você, pelo menos por outra pessoa.